Polícia prende em Cabo Frio o traficante de alta periculosidade. Ele teria comandado a rebelião no presídio de Goiás quando morreram 9 detentos. Explosões a caixas eletrônicos se espalham por todo o estado e chegam ao interior do Rio. Família denuncia morte de bebê em hospital na região dos Lagos por negligência. Segunda-feira, 8 de janeiro, o SBT Cidade está no ar. Olá, muito boa noite. Estou retornando hoje da folga do Réveillon. Feliz ano novo para vocês que estão aí o ano inteiro com a gente. Claro que é um prazer muito grande ter mais um ano pela frente juntos aqui no interior do Rio de Janeiro. Já estava com saudades, com certeza. E vamos abrir os trabalhos, então, nessa câmera aqui, até esbarrarmos o seu SBT Brasil com os principais assuntos do estado e da capital também. E a gente começa falando da operação da polícia em Cabo Frio, na região dos Lagos. Morreram 3 traficantes e um foi preso neste fim de semana lá na cidade. Stefan de Souza Vieira, conhecido como BH, foi detido em Cabo Frio e levado para a cidade da polícia. De lá, o bandido seguiu para o presídio de segurança máxima em Goiás. Ele é acusado de ser o mandante de uma rebelião em Aparecida de Goiânia, onde 9 detentos morreram. Quem conta é o repórter Cid Marcos. Pode rodar. De joelhos, algemado e pedindo para ficar de pé. Levantasse? Não. Assim, o bandido Stefan de Souza Vieira foi preso na manhã de domingo em Cabo Frio, na região dos Lagos, por policiais civis do Rio de Janeiro e de Goiás. Em novembro, Stefan fugiu do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde cumpria pena desde 2014 por diversos crimes. Segundo a polícia, o traficante é o líder de uma facção criminosa em Goiás e o responsável pelas rebeliões que estão acontecendo no complexo penitenciário desde sua fuga. Neste vídeo, Stefan aparece dentro de uma cela junto com comparsas, cantando um rap em apologia ao crime. Me perdoa, mãe, mas vou fazer tudo de novo. Se amanhã der brecha, vai cumprir seu papel, vou tiro na testa. No domingo à tarde, Stefan foi levado para a cidade da polícia no Rio de Janeiro. A região dos Lagos, onde o traficante foi preso, é um lugar de belas praias e passeios, mas neste final de semana recebeu bem mais que turistas. Além da prisão de Stefan, uma outra ação da Polícia Civil ali chamou a atenção. Depois de um trabalho de inteligência, os policiais descobriram que 3 traficantes perigosos de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, um deles procurado pela justiça, costumavam frequentar uma praia famosa. Foi em Saquarema, neste sítio, que a polícia encontrou o Rodrigo Jacou, o número 2 de uma grande facção criminosa em São Gonçalo. Ele e 2 comparsas costumavam vir para cá depois de bailes funk. Luizinho e Dilon reagiram à abordagem da Core e foram baleados. Os 3 bandidos morreram na troca de tiros. Eles estavam com 2 fuzis e uma pistola. Veja só que situação, né? O tráfico sempre migrando aí para o interior do Rio. A gente vê como os criminosos saem das capitais, de vários estados, inclusive, e vão para cidades do interior. Nesse caso, o cara estava no interior do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, posando de patrão, de empresário da alta, né? Agora, ano político, e veja só essa aqui. Uma reportagem da Folha de São Paulo diz que Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, embolsaram mais de R$700 mil de auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento em Brasília. Essa é só mais uma polêmica que Bolsonaro tem com imóveis. Quem conta essa história é o Fabiano Martinez. Roda. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, que também é deputado federal, recebem R$ 6.167 por mês de auxílio moradia da Câmara dos Deputados, mesmo tendo um imóvel em Brasília. Desde outubro de 1995, os dois embolsaram R$ 730 mil dos cofres públicos, dinheiro pago pelo contribuinte. A reportagem diz que o apartamento de 2 quartos em nome do presidenciável foi comprado no fim dos anos 90, quando ele já recebia o benefício público, mas ficou pronto no início de 2000 e que, segundo funcionários do edifício, Eduardo Bolsonaro é visto toda semana no local. Essa não é a primeira polêmica que Bolsonaro tem com imóveis. O patrimônio do deputado quase triplicou em apenas 4 anos. Em 2010, ele declarou à Justiça Eleitoral possuir bens no valor de pouco mais de R$800 mil.
4 anos depois, nas eleições de 2014, o patrimônio declarado pulou para cerca de 2 milhões. Mesmo se Bolsonaro não tivesse gasto um único centavo de seus salários nos 4 anos de mandato entre 2010 e 2014, ainda assim o montante acumulado não chegaria a esse valor. Uma conta que não fecha. E como ele não declara entre seus bens ser proprietário ou sócio de nenhuma empresa, a evolução do patrimônio do político é ainda mais difícil de entender. Difícil também é explicar o valor das 2 mansões compradas a preço de banana pelo deputado. As casas de luxo ficam de frente para o mar, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Segundo a declaração à Justiça Eleitoral de 2014, os imóveis custaram apenas R$400 e R$500 mil cada um. Mas somente a casa onde mora, no condomínio fechado, custa no mínimo R$1,5 milhão. Talvez a explicação para a fantástica prosperidade seja dada pelo próprio Bolsonaro. Conselho meu, e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. Então quer dizer que o cara tem imóvel em Brasília e se utilizava aí desse auxílio moradia, R$700 mil, né? Talvez por isso Bolsonaro, né? De embolsar dinheiro público. Agora falando de saúde, a vacinação contra a febre amarela foi reforçada no entorno da reserva de Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu vou te explicar por quê. Isso porque um macaco morreu por conta da doença na região. Acompanhe só. A população fez fila para receber a vacina no hospital de campanha montado pela Secretaria de Saúde na Praça de Tinguá. Então é muito importante para a comunidade estar recebendo essa campanha, né? Para todos nós, né, moradores. O foco da imunização são 4 bairros no entorno da reserva biológica. Foi ali que agentes da Vigilância Ambiental encontraram um macaco morto na mata, no limite entre Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Ressaltando que nós estamos falando de uma febre amarela silvestre. Então o risco está nessa região aqui, no entorno da mata, não na grande região urbana de Nova Iguaçu da Baixada. O governo do estado vai enviar 100 mil doses da vacina e distribuir mais de 30 mil repelentes. Tem que ser imunizado, até porque já tiveram alguns casos aqui do macaco. Não tiveram casos de pessoas, mas eu acho importante. A taxa de vacinação no município ainda é muito baixa. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que desde que começou a campanha no ano passado, apenas 24% da população se vacinou contra a doença. Os postos, estamos aumentando o horário de funcionamento dos postos até às 21 horas e fazendo também a busca ativa dos moradores, vacinando os moradores em casa. E estamos se reforçando e principalmente orientando a população da necessidade de vacinar. Esse caso aconteceu na Baixada Fluminense, mas a gente teve vários casos no interior do Rio, ali entre Casimiro de Abreu e Macaé. Então, gente, não vamos descuidar da febre amarela. Aquele break rápido, eu volto já com outros assuntos para você. Opa, já estamos de volta do intervalo para contar uma história, gente, muito triste, no mínimo revoltante. Olha só, uma família chora a perda de um bebê durante o parto e denuncia suposta negligência médica por parte do hospital. Quem conta essa história para a gente é a repórter Juliana Guimarães. Roda. Tristeza e revolta se misturam. Falei com ela que o bebê tinha subido e estava me dando muita falta de ar. Quando eu tive ter notícia do meu filho, era 11 horas do dia. Para o casal, a morte do bebê não foi um acaso. O bebê estava atravessado. Ela mesmo assim falando para eu fazer força, fazer força. Durante o parto, algo deu errado e o bebê sequer veio à vida. Veio a enfermeira, a médica pediatra, falar comigo que infelizmente tinha feito o possível, mas que o bebê não conseguiu reagir, que estava morto. A Prefeitura de Rio das Ostras informou que a instauração do inquérito para avaliar o fato já foi publicada em Diário Oficial. O caso será avaliado por peritos para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Michele garante que todo o acompanhamento pré-natal foi feito e que nenhum problema havia sido apontado. Os pais que tentam se recuperar da perda do filho tão esperado agora querem justiça.
Eu vou persistir até o fim para que venha descobrir o culpado. E a onda de ataques a caixas eletrônicos que sofre a capital do Rio parece ter chegado também ao interior do estado. E olha, em Angra dos Reis, bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos que ficam dentro de uma vila residencial. Por isso a gente vai à Serra entender melhor esse ataque com a Tassiana Ferrante. Tassi, muito boa noite, né? Era muito explosivo. Explica pra gente como esse crime aconteceu. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. 10 homens armados com fuzis explodiram 2 caixas eletrônicos na madrugada de hoje em Angra dos Reis. O grupo estava fortemente armado e chegou em 2 carros diferentes pela BR-101, rodovia Rio Santos. Após a ação, o grupo fugiu pelo mar em uma lancha luxuosa que esperava por eles. O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis, que está investigando o roubo. Salutiel. Ok, Tassi, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, agências do Santander. E não para por aí. No Rio, mais explosões. Caixas eletrônicos foram para os ares da capital. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense também. Vamos acompanhar com Fabiano Martinez. Os ataques começaram na madrugada de sexta-feira. Esta agência do Banco Santander em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, foi a primeira a ser explodida. No sábado, os bandidos voltaram a atacar. Dessa vez, uma ação ousada em plena zona sul do Rio. Os criminosos fecharam a Rua da Passagem em Botafogo, renderam e fizeram motoristas e pedestres reféns. Tudo para explodir os caixas eletrônicos dessa agência. O terceiro ataque do fim de semana aconteceu na madrugada de domingo, nesta agência também do Banco Santander, no centro de Duque de Caxias. Aqui, os bandidos também fizeram reféns. De repente, chegou uns caras com capuz, fuzil, e pediu para todo mundo sentar lá, entendeu? Para ninguém se mexer, e ficamos todo mundo sentado. E eu não sabia o que estava acontecendo, né? Veja só o que acontece, né? Obviamente, o efetivo policial de uma cidade do interior é bem menor. E esses bandidos fortemente armados, bem preparados, eles saem aí da capital do Rio de Janeiro e vão cometer os crimes no interior. Veja só, os caras colocaram fogo, atearam fogo, isso aí é muita inteligência. Atearam fogo, explodiram os caixas eletrônicos, saquearam, foram embora, meu amigo, e levaram mesmo. E a gente segue aqui falando da chuva que tem caído sobre o Rio de Janeiro, que entrou em estágio de atenção na noite de ontem. Teve chuva forte, causando transtornos em diversas regiões do estado, principalmente na zona oeste da capital e também na Baixada Fluminense. Quem conta é o repórter Caio Alex. Veja. Várias ruas de municípios da Baixada Fluminense amanheceram debaixo d'água. Olha a minha rua como é que tá. Pra lá virou uma piscina. Este morador usou um caiaque para se deslocar. Os vizinhos chegaram a brincar com a situação. O Uber veio me buscar, mas desistiu. Em Campo Grande, a chuva causou a abertura de uma cratera e a queda de um poste. O temporal atingiu até um shopping na Barra da Tijuca. Todo ano, toda chuva de verão, é a mesma coisa, alagamentos por todas as partes. E a região sul do estado também foi bastante atingida pelas fortes chuvas. A Defesa Civil de Angra dos Reis chegou a decretar estado de alerta máximo na tarde de ontem. Vamos voltar então à redação, falar com a Tassiana Ferrante, que tem mais informações. E ela traz para a gente agora sobre essa chuva aí que tem atingido em cheio a Serra e o Sul Fluminense. Há desalojados ou desabrigados, Tassi? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Aqui em Petrópolis, apenas uma árvore caiu no bairro Nogueira por conta da chuva, mas nenhuma casa precisou ser interditada e ninguém ficou ferido. Apesar disso, a Defesa Civil opera em estágio de atenção porque a chuva não deu trégua em alguns pontos aqui da cidade. A situação é ainda mais alarmante em outros municípios, como Nova Friburgo, por exemplo. 7 casas foram interditadas durante o fim de semana e as famílias estão desalojadas. Já em Teresópolis, foram registradas pelo menos 8 ocorrências durante o período e uma casa precisou ser interditada. Em Barra do Piraí, a ponte que dá acesso ao bairro Roseira caiu e deixou os moradores da região isolados e sem abastecimento de água. Ainda em Barra do Piraí, policiais militares ficaram isolados no Distrito da Califórnia por causa de uma enchente que chegou a invadir o posto policial. Já o município de Angra dos Reis está em alerta máximo devido ao acumulado de chuva. A maior preocupação por lá é com a possibilidade de deslizamentos de terra. Já no bairro Três Poços, em Volta Redonda, a Rua 8 ficou tomada pela água durante a tarde de ontem. E outros locais da cidade de Volta Redonda também apresentaram enchente. Salutiel.
Ok, Tássio, obrigado pelas informações. A previsão é de mais chuva, fica aí todo mundo em alerta. Mudando de assunto para falar agora do desrespeito com o patrimônio histórico. Em Barra de São João, que é um distrito de Casimiro de Abreu, parte da história do município se deteriora com o passar do tempo. Nem mesmo o local onde foi enterrado o poeta brasileiro que deu nome à cidade recebe algum tipo de cuidado. Claro, ele é um dos principais pontos atrativos desse local, tem lá a igreja, está tudo abandonado, tudo tentando resistir ao total abandono. Veja aí. Descaso, sujeira e abandono. A gente vê isso aí, a pessoa chega para poder querer se divertir, o turista, a gente recebe os turistas e vê um desastre, isso é um desastre para mim, entendeu? Infelizmente. A igreja de São João Batista é um dos cartões postais de Barra de São João, mas ao chegar ao local de visitação, o que o turista encontra, além de portas fechadas, são muitas pichações e paredes desgastadas pelo tempo. Tinha missa todo domingo e hoje está nessa decadência que você está vendo aí, caindo. Não muito longe dali, os decks da beira-rio estão interditados. Sem manutenção há quase 10 anos, é impossível utilizar a estrutura com segurança. O ginásio poliesportivo Albertino Francisco também pede socorro. Por dentro e por fora, os sinais de abandono são visíveis nas paredes, nos pisos e até mesmo no telhado ou na falta dele. Eu sempre levava meus filhos para ver atividade, um treino de futebol, um treino de vôlei. Hoje nada tem, tá? É uma pena, né? Em nota, a Prefeitura informou que uma vistoria já foi feita no ginásio, identificando os reparos necessários, mas que o município aguarda recursos federais para realizá-los. O projeto já estaria em Brasília. Ainda em nota, a Prefeitura afirma que a restauração dos decks e da igreja já está prevista no orçamento de 2018 e que as obras dos decks devem começar ainda neste semestre. Já só é lamentável tratar a história do município de Casimiro de Abreu. Lá está simplesmente um túmulo, né? O túmulo do poeta que deu nome à cidade. Por que não cuidar da igreja, de todo o patrimônio, um lugar bucólico, atrai turistas? Eu vou te contar, né? A gente vai para o rápido intervalo, mas volta já com outras notícias. É claro, você continue com a gente. Muito bem, voltamos no intervalo para falar desse período de férias, mas que também é de preocupação com o material escolar e a corrida às papelarias já está a todo vapor. Muita gente tem aproveitado para pesquisar preços e encontrar produtos de qualidade por um valor mais acessível. Hoje em Petrópolis já tinha muita gente atrás de material escolar para os filhos. Vamos acompanhar. Nas papelarias é um tal de lista para cá, carrinho de compras para lá e pais pesquisando muito. Porque a lista dele é bem grandinha, tem então que fazer cotação de preço mesmo. A aproximação da volta às aulas trouxe movimento. Nesta papelaria, por exemplo, as vendas triplicam em comparação com os outros meses. Agora no mês de janeiro, na segunda quinzena, primeira quinzena de fevereiro, é loja superlotada. O ideal é evitar o tumulto para assim pesquisar mais e conseguir economizar nas compras. Aqui no centro de Petrópolis, por exemplo, uma dica é procurar as papelarias na segunda-feira de manhã, quando a maior parte do comércio só abre à tarde e tem menos consumidores nas ruas. De acordo com o Procon, na lista é proibido pedir material de uso coletivo e exigir marcas específicas. O total de uma lista de material de escola particular com os livros, às vezes, ultrapassa R$ 2.000. Para não pesar no bolso, as lojas tentam facilitar. E outra facilidade que a gente tem também é o pagamento agora em 10 vezes, que para algumas listas que são mais pesadas ajudam bastante os pais. Mas a pesquisa é mesmo fundamental, porque a variação de preço é grande. Tudo depende do gosto do freguês. Um caderno de 10 matérias, por exemplo, pode custar R$ 9,90. Mas se o estudante quiser levar o personagem do momento, o preço pode saltar para quase R$ 34. Para os pais, o jeito é negociar com os filhos. Está negociando aí? Estamos, né? Vendo que é melhor para ela e para mim. A variação de preço é grande, né? É verdade, varia bastante. Não tem jeito, né? O negócio é tentar pagar mais barato. Está tudo muito caro.
Vamos seguindo aqui com uma boa notícia para quem utiliza o transporte público. O Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, reajustou as tarifas de ônibus e vans. Em alguns casos, essa passagem ficou mais barata. Quem vai trazer as informações para a gente é o Luan Santos, já está aqui na janelinha. Luan, boa noite. Onde os passageiros vão pagar mais barato aí na região? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Até que enfim uma notícia boa, né, Salu? Essa diminuição aí da tarifa, ela pode ser vista em linhas de vans intermunicipais entre Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. A passagem que antes era de R$ 10,80 passa a ser R$ 5,05. Também houve redução na tarifa do ônibus que liga o aeroporto do Galeão, no Rio, a Búzios. De R$ 81,95 caiu para R$ 77,05. As novas tarifas de ônibus passam a valer a partir do próximo dia 14. Já no caso das vans, no dia 15. Ok, tá legal então, Luan. Obrigado pelas informações. As pessoas sempre reclamaram muito dessas tarifas, tem essa pequena redução, mas acaba ainda ficando bem mais caro do que há 3, 4 anos atrás, né? Aumenta-se muito para depois fazer uma redução e dar aquela sensação de que está muito mais barato. E já foi dada a largada para o Carnaval no Rio de Janeiro. Neste domingo, gente, centenas de pessoas curtiram blocos no Esquenta para a Folia 2018 e a gente acompanha agora. Nem o tempo chuvoso no Rio de Janeiro abalou a animação de quem planejou curtir o primeiro fim de semana do ano ao som dos blocos de carnaval. Muita gente já vestiu a fantasia e caiu no samba. No domingo, mais de 17 blocos carnavalescos se espalharam pela cidade maravilhosa. A maioria se concentrou na Praça 15, coração do centro do Rio. Os desfiles não são oficiais, são ensaios para o mês de fevereiro, quando a folia começa para valer. A previsão é que no carnaval mais de 500 blocos arrastem multidões pelas ruas do Rio. Tá legal, galera. Aqui o Ulisses, o Reinaldo. Tá todo mundo já avaliando, escolhendo a fantasia para o Bloco das Piranhas, né? Ele já tem roupas incríveis lá, não é isso, Reinaldo? Vamos girar pelo interior do estado, vamos saber o que também é notícia nas demais cidades do Rio. Confira só. Carreta carregada com frango tomba em cima do veículo usado por equipes de combate à dengue da Secretaria Estadual de Saúde. O acidente aconteceu no quilômetro 228 da Via Dutra, na altura de Barra do Piraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro de 57 anos e o condutor do carro de 38 não ficaram feridos. Apenas o passageiro de um dos veículos teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Polícia Ambiental apreende 30 aves durante um torneio de canto de pássaros em São José de Ubá, no noroeste do Rio. Segundo a polícia, 29 coleiros e um trinca-ferro foram encontrados no local sem a documentação devida. De acordo com os agentes da UPAM, várias pessoas fugiram com a chegada da polícia. O proprietário do imóvel e outro suspeito foram levados para a delegacia da região, onde o caso foi registrado. Já os pássaros foram soltos. Um menor de 16 anos foi apreendido e um rapaz de 19 anos preso em Nova Friburgo por tráfico de drogas. Com eles, a PM encontrou 850 sacolés de cocaína, 8 tabletes de maconha e 4 rádios transmissores. A dupla foi levada para a delegacia da cidade e autuada por tráfico e associação ao tráfico. Em Paraíba do Sul, a Operação Seven resultou na prisão de 2 homens e 2 mulheres, sendo elas mãe e filha. 3 menores também foram apreendidos. A ação aconteceu no bairro das Palhas. Os agentes apreenderam mais de 100 sacolés de cocaína, um pote contendo pó branco, 20 buchas de maconha, dinheiro e anotações do tráfico. Todos foram encaminhados para a 108ª Delegacia de Polícia, autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor. Muito bem, esse foi o nosso giro pelo estado. Bem, tá terminando, mas eu não posso ir embora antes de mandar um abraço para o casal Carlos Saraiva e Sidneia, o Carlinhos e a Neinha, lá do Floresta em Nova Friburgo. Abração. Também o João Vitor Batista, que é de São Paulo, mas está curtindo a família no Jardim Califórnia, também em Friburgo. Valeu, João Vitor. Beijão, toda a família, Beth e Dedé. Gente, abraço. Vem chegando aí o SBT Brasil. A gente volta a se falar amanhã. Tchau.